Bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando sobre a origem da igreja. O texto bíblico, Atos, capítulo 2, versículos 37 a 47, que diz o seguinte: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, vários irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse é o início da igreja do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos que a igreja é o local da presença de Deus. Desde o Antigo Testamento, com o primeiro templo, quando Salomão termina a construção do templo, em livro de 1 Reis, capítulo 8, versículos de 28 a 30, nos diz o seguinte: volve-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu, no lugar da tua habitação, nos céus, ouve também e perdoa. Então, nós vemos aí que na oração do rei Salomão, quando da dedicação e inauguração daquele primeiro templo, foi importante aí Salomão ressaltar de que na sua oração ele pede para que os olhos do Senhor estejam atentos às orações que forem feitas naquele local. A igreja, em sua expressão local, é sinal da presença de Deus. Contudo, esta presença local é repetida em todos os lugares onde o povo de Deus se reúne em nome de Jesus. Mateus 18 e 20 vai dizer que estiverem reunidos 2 ou 3 no nome do Senhor, ali eu estarei ali. Então, o grupo, a partir de 2 pessoas, já forma o povo de Deus, já forma a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que no Antigo Testamento, nós temos o templo sem a igreja. O primeiro templo, né, nós vemos que era o templo de Salomão, ele foi destruído em 581 a.C., quando o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Então, esse foi o primeiro templo, que depois de ter sido destruído no templo de Zorobabel, né, chamado assim porque foi a partir do templo de Salomão, das ruínas desse templo, se constrói o templo de Zorobabel, assim chamado porque falava sobre justamente o governador que estava, o líder daquele povo que retornou do exílio, né? Foi levantado depois do retorno do exílio e serviu de base para o terceiro. Então, a gente vê que aí, com o retorno do povo, o pessoal do exílio, depois de 70 anos de cativeiro babilônico,
nós vemos aí que esse templo de Zorobabel, ele foi erguido após esse exílio e serviu de base para o terceiro, que foi o templo de Herodes, que foi destruído pelos romanos no ano de 70 da era cristã. Nós temos as imagens aqui, o templo de Salomão, com toda a sua glória, com todas as suas finíssimo, tudo da melhor qualidade, que Salomão se empenhou muito em fazer o melhor que ele podia para o Senhor. Esse foi o templo de Salomão. Temos aí o templo de Zorobabel, né? Então a gente vê aí todo o desenho, as plataformas móveis de bronze, tudinho. Não tinha a glória do primeiro templo, né? O templo de Salomão, mas ele era uma referência para que aquele povo tivesse um local para adoração. E temos aí o templo de Herodes, né? Esse foi o templo do tempo de Jesus, né? Quando Jesus quando os evangelhos e até o livro de Atos dos Apóstolos se refere ao templo, é esse templo aí, o templo de Herodes, este importante templo, orgulho dos judeus, foi construído em aproximadamente alguns 70 e poucos anos. 7 anos depois de concluído, em 63 depois de Cristo, foi destruído pelos romanos, em 70, né, da era cristã. Então aí a gente vê o tamanho também desse templo. No Novo Testamento, nós vemos agora a igreja sem o templo. Após a destruição do templo, no ano de 70, a sinagoga, que surgiu no exílio, né? As sinagogas se espalhavam por todo canto que havia um grupo de judeus, tinha uma sinagoga, que era justamente o local onde as pessoas, os judeus, iam para estudar a lei do Senhor, as Escrituras. Tornou-se o lugar onde o povo de Deus prestava culto a Deus. E aí, com a ida para as sinagogas, começou a se retirar alguns rituais que eram do judaísmo, e para o cristianismo houve justamente essa diferença, que com o fim do templo, com as atividades no templo, os cristãos começaram a se reunir nas casas, não tinham mais o templo, porque sofriam muita perseguição por parte dos judeus e até mesmo do Império Romano. Com o fim do templo, os sacrifícios cessaram e nunca mais fizeram parte da vida religiosa do povo de Deus. Inicialmente, os crentes frequentavam o templo, mas devido às perseguições instigadas pelos judeus, aos poucos a igreja partiu para uma vida espiritual separada das instituições religiosas judaicas. Então, começou a se distanciar. O cristianismo, que tinha nascido dentro do judaísmo, agora ele se separa do judaísmo. Por aproximadamente 200 anos, a igreja reunia-se nas casas e não dava importância à construção de templos. Nós vemos que muitas igrejas, muitos líderes se preocupam muito com a questão de construção de templos e deixam outras prioridades, como missões, estar contribuindo com missões no mundo inteiro, então, e outras atividades mais importantes do que a construção do templo. É importante ter um templo, é importante que esse templo seja bonito, seja uma acomodação boa para o povo de Deus estar se reunindo, mas isso não deve ser a prioridade de uma igreja. Os personagens bíblicos que representam determinadas épocas no Antigo Testamento. Nós vamos ver alguns personagens que evidenciaram essa parte da questão da adoração a Deus, local para adoração a Deus. Nós vemos aí o nosso primeiro personagem, Jacó, era fugitivo de sua própria casa, como no caso de muitas experiências desagradáveis e preocupantes que nós passamos, Deus sempre tem muito a nos ensinar. Após um sonho extraordinário, Jacó acordou para a realidade de que, embora pudesse fugir das pessoas, não podia fugir da presença de Deus. Erguendo a pedra que tinha usado como travesseiro, transformou aquele local em santuário, dando-lhe o nome de Betel, ou a casa de Deus. Então, essa experiência que Jacó teve, né? Então ele marca aquele local como um santuário, como uma casa de Deus. Vemos aí Davi,
no livro de 2 Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículos de 1 a 12. Quase 1000 anos depois, o povo de Deus tinha lei, rei e sacerdócio organizado, mas não tinha templo. O sonho de Davi era construir um templo grandioso ao Senhor. Ele pediu a Deus para assim fazer, mas Deus não o permitiu. Davi quis que Deus tivesse uma morada digna do soberano Senhor. Contudo, o soberano Senhor preferiu ser engrandecido pelas vitórias que ele concedeu ao seu povo, pois assim seria conhecido e temido por toda a terra. Como o próprio Deus disse: "E fui contigo por onde quer que foste, e destruí a todos os teus inimigos diante de ti, e te farei um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra." Deus fez uma promessa muito importante para Davi, de que a sua descendência sempre estaria no trono de Israel ou de Judá, no caso, né? Quando o reino do norte é destruído, resta somente o reino do sul, que é o reino de Judá, que é por onde a descendência de Davi continua no trono, prevalece no trono. E porque Deus não permitiu que Davi, aquele servo segundo o coração de Deus, não construísse aquele templo que ele queria tanto, que era o desejo do seu coração. Porque Davi era um homem de guerra, de muitas batalhas, e tinha muito sangue em suas mãos. E Deus não queria associar Davi à construção do templo por conta de sua história de guerras. Mas concedeu essa grande bênção ao seu sucessor, o seu filho Salomão. Salomão foi rei na sequência, né, após Davi, mas o Senhor respondeu à oração de Davi, dizendo: "Então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, que sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino." Os sentimentos de Salomão estão registrados em sua oração dedicatória, que nós já falamos aqui. Mas, na verdade, habitará Deus na terra, eis que o céu e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Então, ele, com um coração humilde, mesmo com a grandiosidade daquele templo que ele constrói, ele sabe que a presença do Senhor, ela não contém, não pode ser contida dentro de 4 paredes. Salomão construiu um templo para engrandecer o nome do Senhor. Contudo, nenhum templo, por grandioso que seja, pode servir de morada de Deus. Aí o Zorobabel, já após o retorno do exílio, o povo de Deus passou 70 anos no exílio na Babilônia e depois começou a retornar para Jerusalém. Zorobabel liderou a primeira expedição. O relato de suas atividades se encontra no livro de Esdras, capítulo 3. Os profetas daquela época foram Ageu e Zacarias, que exortaram o povo a trabalhar a fim de reconstruir o templo. Houve grande alegria do povo, dos sacerdotes, dos levitas e do restante dos exilados, quando este segundo templo foi dedicado. Ver o templo sendo construído foi de grande significação para o futuro de Israel como nação e para a identidade do povo de Deus. Então, o povo teve muito prazer e alegria de estar reconstruindo esse templo aí com a liderança de Zorobabel. Os convertidos a Cristo. A gente vê que Atos 2,46 nos mostra: "E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração." Nós vemos aí que os que estavam se convertendo após o dia do Pentecostes, né, o derramamento do Espírito Santo, fazia com que o cristianismo, começando como um movimento dentro do judaísmo, mas logo em seguida separando-se por conta dos rituais e das ordenanças que essa religião exigia. A igreja ofereceu a sua adoração a Deus no templo e nas casas. Então, com o tempo, com as perseguições, os cristãos iam deixando de ir ao templo, mas fazendo com que suas casas se tornassem lugares para reunião, para comunhão e para adoração a Deus. O culto dos novos convertidos era resultado da obra de Deus em suas vidas. Então, eles tinham prazer em estarem juntos em comunhão com o Senhor e com os seus irmãos.
2 Coríntios 6,16 diz: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A igreja não precisa de templos construídos pelos homens para adorar a Deus. Se tiver o templo, um local de oração, muito bem. Mas a igreja do Senhor Jesus não necessita de templos para adorar ao Senhor. A verdadeira adoração brota no interior do crente e ele mesmo é templo de Deus. Então, o cristianismo traz justamente essa ideia de que não existe um local definido para adoração a Deus. A lição em foco. Nós estamos, com certeza, a Bíblia fala e defende um culto cada vez mais bíblico. Não é? Como o patriarca Jacó testificou, não há necessidade de templo para cultuar a Deus. O culto pode ser feito em qualquer lugar, em qualquer hora. Este é o nosso culto particular. Porém, a Bíblia testifica que o culto é um ato coletivo também. Então, ele deve estar expressando o nosso amor, a nossa adoração ao Senhor Jesus, a uma reunião onde nós temos comunhão uns com os outros e somos edificados pela leitura e pelo compartimento da palavra de Deus também. A casa de Deus é símbolo de paz. Por isso, o Senhor não permitiu que Davi construísse o templo em Jerusalém, por ser um homem que tinha derramado muito sangue. A casa de Deus tem sido santuário, refúgio em tempos de guerra. Na Segunda Guerra Mundial, a Catedral de São Paulo, em Londres, sobreviveu à Blitz dos nazistas, enquanto todos os edifícios ao seu redor foram destruídos. A casa de Deus é símbolo da presença de Deus, até no meio de tumultos e conflitos militares. A igreja de Deus também é a igreja que cresce espiritualmente, não numericamente, mas ela deve crescer espiritualmente. Ela deve ser uma igreja unida, uma igreja que pratica a beneficência, sempre o socorro aos mais necessitados, e uma igreja centrada em Deus, não em si mesmo, não em líderes, não em pastores, não em sua própria liturgia ou programação ou música, mas ela deve estar centrada totalmente em Deus. Vendo e revendo a igreja. Na língua inglesa se utiliza a mesma palavra church, né, para templo e para igreja. Em função disso, as pessoas confundem muito templo com igreja. Templo é um local e a igreja é o povo de Deus espalhado por todo o planeta Terra. Na língua portuguesa, as duas ideias, templo e igreja, são distintas, dando para entender que a igreja não é um edifício que se localiza nessa, ou naquela rua, ou naquela esquina das nossas cidades e vilarejos. A palavra de Deus deixa claro que a igreja não é edifício material, mas sim espiritual. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacrifício santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Além de ser confundida com o templo, a igreja tem sido confundida também com sua liderança. O pastor Exaltino Gomes Coelho Filho disse em certa ocasião que a igreja é gente, a igreja de Cristo é o povo de Deus. De fato, no Novo Testamento, os dois nomes são sinônimos. O povo de Deus é a propriedade particular dele, como também a igreja que foi comprada com o sangue de Jesus. O teólogo francês Yves Colgart, ele diz: a igreja é aquela a qual nos juntamos, sendo composta dos que estão sendo salvos, e aquela que nós fazemos mediante um contrato social. Nós encerramos por aqui esse estudo e que você possa ser abençoado cada vez mais fazendo parte desse povo de Deus que é a igreja do Senhor. Que Deus possa nos abençoar.